Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo e Praticando. Meu nome é Levi e hoje eu quero trazer aqui um estudo para vocês sobre o trafão. Esse trafão que é usado no micro-ondas, forno de micro-ondas. É apelidado por trafão aí pelo meio técnico, mas ele é um transformador, elevador de tensão. Ele vai elevar a tensão da rede elétrica 127 ou 220 no primário, que é aplicado ao primário, e vai sair no secundário dele uma tensão altíssima de 2000, cerca de 2000 a 2200 volts, até 2500 volts, dependendo da tensão que entra no primário, né? Porque a rede elétrica não é 110 volts, pode dar 110, 120, 130 volts. Então, conforme a tensão que vai estar aqui, se ela aumentar, aumenta também a alta tensão, né? Também sai aqui dois enrolamentos que vão para o filamento do magnetron de 3 volts, certo? Então entra 110 volts ou 127 volts no primário, sai de 2000 a 2500 volts no primeiro secundário. No segundo secundário aqui vai sair 3 volts, certo? Como é que funciona isso? Eu peguei aqui, tá? Desmontei um transformador de micro-ondas. Essa aqui é a bobina de um primário de 127 volts, ó. Ela fica bem desse jeito, várias voltas de fios. Depois vai no meio esse enrolamento aqui, que é um secundário também, de 3 volts, que vai alimentar o filamento. Depois nós temos aqui um enrolamento bem maior, com bastante fios, certo? E tem uma saidinha central aqui, que é o enrolamento de alta tensão, certo? Que vai ser ali na faixa de 2500 volts, né? Que é como eu disse para vocês. Ele fica ensanduichado desse jeito aqui, ó, bem assim. Aqui dá para ter uma ideia como isso acontece, ó. Bobina do primário, né? Bobina do primário aqui. A bobina que alimenta o filamento de 3 volts e a bobina do secundário, aqui de alta tensão. Fica desse jeito aqui. Uma bobina não tem contato físico com a outra, são todas isoladas. O contato aqui é magnético, ou galvanômetro, né? Galvânico, desculpa. Uma bobina não pode ter contato nenhum uma com a outra, certo? Essa bobina de alta tensão, ela tem aqui um pininho que tem um fio bem pequenininho, um fio bem fininho que vai ligado na carcaça do transformador, dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Aqui ela sai aqui a alta tensão aqui, um pino aqui central, e o outro lado da bobina vai na carcaça. Então nós temos que ter condução entre a carcaça e o terminal aqui da bobina, né? Que seria dessa forma aqui, ó. No caso desse transformador, né, ele estaria aqui e ligado então no negativo com o terra, certo? Então ele vai aterrado e por consequente o transformador também vai ligado na carcaça do forno de micro-ondas. Quais são as resistências que devemos encontrar num transformador nas bobinas? Eu tenho aqui o multímetro. Depende do transformador que você vai usar, se for 110 ou 220. O meu é 127 volts, 110 volts. Então você não vai, se você tiver um 220, não vai considerar as mesmas medidas, mas realmente muito próximas ou dobradas, né? No primário apenas, tá? A resistência do filamento e do alta tensão é a mesma para todos os transformadores, independente se é 110 ou 220. Apenas a resistência da bobina primária, tá? Que é essa daqui, que vai mudar conforme a quantidade de fios. Por exemplo, essa aqui é uma 110 volts, tem uma quantidade de enrolamentos. A 220 vai ter mais enrolamento, então tem uma resistência maior, tá? Essa resistência, normalmente, dependendo do tamanho do transformador, tem vários tamanhos, tá? Pode ser esse aqui que é um tamanho, tem outro tamanho, depende da capacidade do forno, tá? Um forno de 20 litros, por exemplo, tem um transformador menor do que um forno de 30 litros, 31 litros, 41 litros, né? Então ele vai
Quanto maior a capacidade do forno, mais corrente ele vai exigir. E mais corrente ele vai exigir, também tem que ser maior o transformador, ok? Então, o primeiro passo, tá, que nós temos que fazer é identificar quais são as bobinas. Então, o primário está embaixo, é onde vai ser ligado o 110 ou 220. Essa bobina não tem contato nenhum com a carcaça, apenas entre os enrolamentos, certo? Então, nós vamos pegar um multímetro, certo? E nós vamos esperar aqui uma resistência entre 80 a 120 ohms, depende do tamanho do transformador. Então eu vou ligar meu ohmímetro aqui e ele vai procurar então a medida. Vamos ver, ele é automático. Ele está medindo aqui 60 ohms, está estabilizando. Olha lá, é uma resistência até certo ponto baixa, né? Mas são várias espiras de fio, ó, 50, né? 50 ohms aí tá normal, tá? Não tem como a gente ver se tem curto entre espiras, né? Isso vai acontecer quando você ligar a tomada aqui e ver qual é a corrente que ele vai consumir. Então, visto que nós temos condução entre os terminais, certo, das bobinas, isso quer dizer que ela está boa, ela não está rompida, né? Às vezes acontece aqui de romper algum fio desse aqui e não dá mais condução aqui, então não alimenta o primário do transformador. Aí nós vamos testar com o terra, não pode dar resistência nenhuma, tá? Ou aliás, tem que dar uma resistência bem alta, né? Não pode marcar nada, certo? Nenhum terminal e nem com outro terminal com a carcaça, certo? O mesmo ocorrendo com a bobina que vai alimentar o filamento. Ela é uma bobina muito pequena, então é praticamente um curto-circuito, né? Então nós vamos medir aqui, certo? Ela vai dar aproximadamente aí um ohm. Ó, vamos ver, deixar ele procurar. 0,17 ohms. E também não pode ter nenhum curto com a carcaça, tá? Vou colocar agora aqui, tá aqui um terminal em um dos enrolamentos, não tem curto com a carcaça. Desculpa aí, bati aqui. E outro enrolamento aqui, não tem curto com a carcaça. Ok? Agora, gente, tem uma particularidade no terminal de alta tensão. O terminal de alta tensão, uma ponta é aqui, tá? Sai aqui do meio, geralmente do meio aqui do trafão, na parte de cima. A outra ponta é a carcaça do micro-ondas. Então é a única bobina que pode ter contato com a carcaça. E ela é de resistência maior, tá? Tem mais fios. Então eu vou colocar aqui a ponta de prova na saída de alta tensão e a outra ponta de prova na carcaça aqui, tá? Bem aqui. E vamos esperar ele medir. Ele vai medir aí mais de 100 ohms. Essa medida é quase que padrão em todos os transformadores, tá? Os trafão de micro-ondas. Porque o secundário não muda. Claro, vai mudar a grossura do fio, então vai dar um pouquinho de alteração aqui na resistência. Mas é de 100 até 130 ohms aí, tá? Olha aí, ó. Deu uma resistência próxima a 100 ohms, tá beleza. Tá vendo aqui? Não deu curto, certo? Então, indicando que o transformador está em bom estado. Esse é um teste a frio que a gente faz nele, tá? O teste a frio ele vai me indicar a resistência ôhmica das bobinas, mas não o funcionamento dele. Porque, veja bem, quando nós temos alta tensão, mais de 2000 volts, quando a gente liga ele no automático, quando a gente alimenta o secundário, o primário, quando aparece a tensão altíssima, algumas coisas podem acontecer no interior do transformador, tá? Como um centelhamento entre bobinas, né? Aqui dentro pode ter esse fio é encapado, é esmaltado, tá? Mas pode romper esse esmalte e começar a centelhar aqui dentro, tá? Começar a ter fuga de tensão aqui dentro. Então você vai medir com o multímetro, tá beleza, deu condução, como a gente fez aqui. Mas a hora que você liga ele, ele pode começar a centelhar ou não dar a tensão suficiente que a gente precisa. Eu aconselho você, que é técnico em micro-ondas, a comprar esse multímetro aqui, ó. Eu fiz um vídeo dele recente. Esse multímetro, ele tem uma escala de tensão que mede até 2500 volts, certo? Vamos ver aqui, ó, 2500 volts esse bornezinho aqui, ó.
Então ele tem um isolamento perfeito aqui para 2.500 volts. Então a gente consegue medir a tensão de saída, porque ele não passa de 2.500 volts esse transformador. Tá? Então a gente consegue fazer uma medição. Tá? É o que nós vamos fazer agora. E nós vamos ver também o consumo de corrente. Esse transformador, gente, é um transformador de baixo rendimento. Tá? Ou seja, quando você liga na tomada, ele vai consumir uma corrente altíssima, mesmo não tendo nada ligado no secundário. Eu já fiz um vídeo desse, parecido, medindo a corrente dele. Muita gente não acreditou, disse que eu estava fazendo errado, tá? Disse que eu tinha consumo no secundário, mas eu não tenho consumo no secundário aqui, pessoal. Tá aberto, não tem nada. O transformador só tá o transformador aqui, ó. E vocês vão ver a corrente altíssima que ele consome, tá? Mesmo estando desligado. Por isso que o forno de micro-ondas só aciona esse transformador quando está em operação, tá? Quando você aciona ali uma tecla, uma função e dá lá a função iniciar, ele vai alimentar aqui. Terminou, tá, o tempo, ele desliga. Esse transformador não fica ligado na tomada o tempo todo, tá? Então, por isso que muitas pessoas que fazem fontes de alimentação, carregador de bateria com ele esquenta muito, porque a corrente dele é altíssima, ele chega a consumir 9 amperes em vazio, do jeito que está aqui. Se eu ligar na tomada, vocês vão ver a corrente que ele vai consumir, tá? Isso nós vamos fazer agora. Para fazer essa ligação, pessoal, desculpa aí, acho que teve um probleminha no áudio, tá? O microfone estava com a bateria fraca, agora voltou a funcionar, acho que os dois canais, né? Fica melhor, mais confortável para vocês ouvirem. Peço desculpa aí. Eu preparei aqui um conectorzinho, né? Um fio, tá? Eu uso esse fio aqui para várias coisas, para alimentar a placa, fora na bancada e tal. Então eu vou ligar aqui no primário dele, ó, tá? Ainda não está alimentado. Não dá para usar a lâmpada em série, tá? Porque a corrente aqui é muito alta, então se você conseguir uma lâmpada em série de 200 watts pelo menos, você pode ligar uma lâmpada em série, tá? Mas a minha lâmpada aqui, o máximo é 70 watts, então eu não vou colocar ela. Vou tomar muito cuidado. Cuidado, pessoal, que a hora que ligar na tomada vai ter 2.000 volts aqui. Não toque. Deixa esse fio ali, ó, quietinho. Não encoste nele. E aqui eu vou ter 127 volts, certo? Esses dois fios aqui, tá? Para esse teste vai ficar quieto, separado ali, tá? Então, nós vamos, pessoal, eu vou apagar a luz agora para vermos melhor aqui os dados, tá? Veja só, alimentei o transformador, não tenho tensão, não tenho nenhum consumo no secundário, nada, tá? É vazio, certo? Eu tô tendo aqui uma tensão de entrada, tá? Deixa eu só pegar um negócio para a gente ver melhor aqui. Eu tenho uma tensão de entrada de 129 volts. A corrente que ele está consumindo agora é 10 amperes, 10,2 amperes. E está dissipando uma potência de 147 watts. Tá? O transformador está em vazio, não tem nada ligado nele. Só liguei ele na tomada. Ele já consome uma corrente de cerca de 10 amperes, ó, 129 volts. Está tendo na minha rede agora. Mas se essa tensão aqui aumentar, por exemplo, de madrugada, que não tem muito consumo, vai para 135, 136 volts, também aumenta a corrente. Então eu tenho uma corrente altíssima aqui, certo? Então eu só liguei o primário dele, só alimentei, ele já está consumindo tudo isso. O magnetron é o que menos consome, gente. Tanto é que o fusível ali de alta tensão é 700 miliamperes. Então o magnetron consome pouco. Quem consome um pouquinho mais é o filamento, tá? Então para dar ali 12 amperes, 13 amperes de consumo total do forno de micro-ondas. Mas desse consumo total aí, vamos supor que 12 amperes, tá? 9 ou 10 amperes é só o trafão que consome. Tá? Então esse transformador não pode ficar ligado direto na tomada. É somente o tempo necessário ali para a função que o micro-ondas está executando. Agora nós vamos medir, tá, a tensão no secundário. Então, pessoal, aqui tem que tomar muito cuidado com alta tensão. Jamais toque em fio algum com o transformador alimentado. Tá? Vocês vão ver que eu não vou tocar com o transformador alimentado. O multímetro que eu vou usar, esse daqui é um multímetro especial, tá? Mede até 2.500 volts, certo? Ele tem um isolamento próprio aqui, tá? Que aguenta essa tensão toda. Você não pode colocar qualquer multímetro aqui. Só que as pontas de prova, elas são até 1.000 volts. Eu vou medir 2.500 volts. Então, não é seguro tocar nelas enquanto eu estou fazendo a medição, certo?
Esse multímetro aqui, tá? O funcionamento normal nele fica desse jeito, os bornes. Quando eu medir 2.500 volts, tem uma entrada especial aqui, ó, em cima. Então eu vou colocar a ponta vermelha aqui. Vou mudar a escala para 1000 volts AC. Está pronto para medir a alta tensão. A alta tensão vai ser medida, tá? Aqui na escala de 250 aqui, tá? Onde a gente mede tensão, tá? Onde mede resistência aqui no galvanômetro. Então, 2.000 volts vai dar aqui no 200, tá? E o fundo de escala 2.500 volts. Nós vamos esperar uma medição aqui próxima a 2.250 volts, tá? É uma tensão altíssima. Então, depois que você colocou os fios, não toque enquanto ele está alimentado, tá, pessoal? Fica a minha advertência: se você não tem segurança, não faça esse procedimento, tá? É um procedimento de alto risco, visto que ele está fora do micro-ondas. Não tem proteção nenhuma, não tem fusível. Tem fusível da minha rede aqui, tá? Como é que a gente vai fazer então? Tá? Eu peguei uma garra jacaré, a ponta preta, e vou ligar na carcaça, tá, do trafão. Fica bem aqui na carcaça, num ponto que tenha contato, certo? Não deixe as pontas emboladas, jogue uma para um lado, outra para o outro, para que não haja centelhamento de alta tensão. E eu venho aqui, tá, e introduzo o segundo fio aqui e deixo lá, ó, tá certo? Ó, tá quieto lá, certo? Aqui tem um fusível, tá, de 700 mA que suporta uma altíssima tensão, tá? E ele tem que estar em bom estado, certo? Para que ele possa estar nos fornecendo essa alta tensão agora, aqui, tá? Então eu vou ligar agora, tá? E vou alimentar, certo, o trafão nesse momento, tá? Para que a gente possa verificar qual é a tensão de saída dele, certo? Eu acho que eu vou fazer uma melhoria aqui. Vou colocar esses aqui, fica melhor para a gente ver. Isso, fica melhor aqui. Só vou colocar um calço aqui. Esse multímetro ele tem um ímã atrás, então ele está grudadinho aqui no trafão, ó, tá? E nós vamos então fazer essa medição. Verifique se está tudo certo. Eu queimei um multímetro desse, tá? Porque eu esqueci de mudar o plug. Você tem que mudar esse plug aqui, tá? Senão você queima ele na hora, certo? Então vamos lá. Alimentei o trafão, certo? O ponteiro aqui já deflexionou. Continuo com 10 amperes aqui, tá? Vou aqui aumentar o zoom. Note que eu não estou tocando, minha mão está livre aqui, tá? Minha bancada é isolada. Olha ali, como eu disse para vocês. Aqui é os 2.000 volts, tá dando 2.250 volts. Então esse multímetro é muito útil para quem trabalha com micro-ondas para ver se o trafão realmente está funcionando. 2.250 volts. Esse teste tem que ser feito com o capacitor desligado, tá? Não pode ter capacitor no circuito. E faça no mais curto prazo possível, tá? Rapidinho para fazer, tá? Essa medição da corrente pode ser feita com alicate amperométrico também, tá? Que é amperímetro alicate. Eu tenho aqui, no caso, esse aparelho aqui, esse instrumento que faz as medições das tensões para mim, tá? Mas ele está consumindo agora 141 watts, certo? 2.250 volts, o transformador está perfeito, sem barulho, sem centelhamento, beleza? Nós podemos também fazer uma outra medição, que é a tensão do filamento aqui, nessa bobina menor aqui, que vai para o magnetron. Note que o fio que vai para o capacitor está desligado, eu não tenho capacitor no circuito aqui, só tem o trafão. Volto a repetir, esse teste só pode ser feito com o transformador totalmente desligado do circuito de alta tensão. Sem, esse aqui também está, o de alta tensão não está no transformador, desculpa, no capacitor. E aqui não está ligado no magnetron, está fora. E também o fio não está no transformador. Nós pegamos um multímetro digital normal, tá? Agora, não use o multímetro digital para alta tensão, tá? Senão vai queimar teu multímetro. E a gente coloca aqui então os terminais. Aqui não é alta tensão, que vai dar 3 volts, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui numa escala que automática, certo? Tá lá. Vou aqui acender, beleza? Vamos ver aqui.
colocar a iluminação. É melhor ficar com a luz, eu acho. Muito bem. Agora eu vou alimentar o trafão. Tem que aparecer aqui uma tensão próxima a 3 volts, certo? Vou alimentar ele aqui. Para que ele esteja bom, né? Muito bem, coloquei aqui as pontas de prova no terminal de baixa tensão, filamento, tá? Deixa a ponta de alta tensão lá quieta, tá? Bem longe de você. E agora eu vou alimentar o trafão. Olha lá, apareceu uma tensão então de 3,7 volts. Essa é a tensão que vai alimentar o filamento do magnetron, certo? Então, tá aí as principais tensões que a gente tem no trafão do forno de micro-ondas, certo? Volto a repetir, cuidado com choque elétrico, é fatal, tá? É fatal mesmo, cuidado, tá? Note que eu fiz essa medição de tensão sem capacitor e sem o diodo, tá? Porque o capacitor e o diodo vão dobrar isso para 4.500 volts. Então, não use essa medição, tá? Se for fazer lá no magnetron, lá no micro-ondas, você vai desligue tudo, desliga o magnetron, desliga os fios do capacitor. E aí você pode fazer essas medições que eu fiz, todas com segurança, tá? Mas opte, tá? Eu não estou ganhando nada por esse multímetro, mas eu só apenas estou querendo aí colocar para vocês uma sugestão. Compre esse multímetro, tá? É o 88C, o T88C, um multímetro muito bom. Esse aqui é o segundo que eu tenho. Esse aqui era o primeiro. Só que quando eu fui medir até alta tensão, a saída de alta tensão, eu esqueci de mudar o plug. Aí eu torrei ele, tá? Não dá mais conserto. Preferi comprar um outro, custa aí 110, 120 reais, já com frete grátis, tá? Então opte por ter esse multímetro para fazer, que ele é possível fazer a medição de alta tensão, tá? Ele é protegido, tá, pessoal? Só não esqueça, não toque nas pontas quando estiver fazendo a medição. Deixe livre na bancada e a bancada tem que ser isolada, tá? Espero ter ajudado vocês aí a tirar dúvida aí sobre o trafão, tá? Um grande abraço a todos. Aí se inscreva no canal, você que não é inscrito, e você que é inscrito aí, ative o sininho de notificação para que a gente possa aí bombar o canal, beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.